Boa noite a todos. Nós estamos aqui aguardando alguns momentos para darmos início à nossa live de hoje, aguardando alguns colegas, administradores, participantes, internautas chegarem, acessarem, para que a gente possa iniciar a nossa live. Aguardar só alguns minutos para que o nosso convidado também chegue, possa participar conosco. De início, a gente já agradece aqueles que se fazem presente a essa live, dizer que é muito importante, nesse momento de pandemia, o trabalho do CRA de levar informações de relevo para nossos profissionais de administração, administradores, estudantes, empresários, tendo em vista que não há possibilidade de aglomerações, de se fazer eventos presenciais. Dessa forma, a alternativa encontrada tem sido as lives. Essa é a terceira que o Conselho Regional de Administração do Piauí faz. Essa de hoje teremos a participação de um administrador, que também é advogado, um grande know-how em contratos, e ele vai poder estar trazendo novas informações que possam agregar valor a esse momento de tamanho sofrimento em que a gente vive diante da pandemia do coronavírus. Aguardamos alguns instantes, já entraremos em definitivo com a presença do nosso convidado, e fica já o nosso agradecimento a todos vocês que já estão participando. Informar que outras lives seguirão, além dessa, com temas não menos relevantes, que vão trazer também informações de grande valor para colegas nossos que estão enfrentando esse problema de dificuldade porque passamos nesse momento de pandemia. Cada um no seu relevo, dentro da sua área, com o seu profissional com expertise comprovada, que possa, além da palestra, de certa forma, fazer uma consultoria, trazendo informações importantes do dia a dia, do trabalho, de como lidar nesse momento, um momento difícil, onde tudo é novo, um momento imprevisto, que nos tomou de surpresa, e tem mudado a vida das organizações, a vida das pessoas, impactando muito fortemente a vida das empresas e, por consequência, a vida de todas as pessoas. Então, as condições socioeconômicas foram totalmente modificadas em função desse coronavírus. O que a gente tem visto é o governo federal, governos estaduais, na tentativa de frear a disseminação dessa pandemia, emitir decretos que visem o isolamento, que faça diminuir o contágio dessa doença avassaladora. E esse isolamento tem suas consequências, sobretudo para a economia. Ela gera o desemprego, tem gerado desemprego, tem gerado problema de caixa para a maioria das empresas. Como é que se faz para lidar com isso em um momento tão difícil? Em termos de legislação, o Brasil não tinha uma legislação pronta para enfrentar essa situação. Então, foi preciso que o Congresso Nacional e governadores, Estado, Legislativo se detivessem sobre as questões e começassem a legislar, visando diminuir a burocracia do ordenamento jurídico, dos dispositivos que regulavam esses contratos, para poder dar celeridade e facilitar, podemos assim dizer, ou minimizar os efeitos do impacto desse coronavírus. Nós agora já são
Já são 18 horas e 2 minutos. Já temos bastante participantes aqui na nossa live. Agradeço a todos. Aguardando aqui o nosso convidado aparecer, para que a gente possa iniciar. Aqui apareceu. Opa. Boa noite, bom início de noite, doutor Alexandre. Satisfação pelo prazer muito grande estar aqui com vocês, o CRA, e também a minha casa, né? Eu sou administrador, advogado e administrador, e fico muito feliz com o convite que me foi feito para a gente estar discutindo esses temas tão importantes aí, né? O CRA que agradece de coração o senhor ter participado, o senhor aceitar participar, estar aqui conosco. E aí eu pergunto inicialmente se o senhor o som está chegando bem, se o senhor já está bem posicionado, se a gente já pode dar início à live. Estou bem posicionado aqui, estou ouvindo bem. Estava só posicionando a câmera aqui da melhor forma para que vocês possam me ver, mas eu acho que está bacana. E depois eu passo a palavra ao senhor para suas considerações iniciais. Bom, me chamo Fredson Pacheco Barros, eu sou conselheiro do CRA, sou administrador e sou advogado. E nesse momento de isolamento social, em que se faz para coibir ou procurar evitar que se aumente o caso de coronavírus, o contágio dessa doença, em que não está sendo possível a gente fazer eventos presenciais, o Conselho Regional de Administração do Piauí, né, preocupado em levar informações de relevo aos profissionais de administração, empresários, estudantes e profissionais dos diversos setores, internautas, vem promovendo aqui uma série de lives com o intuito de levar informação que possa agregar valor, possa agregar uma saída ao trabalho dessas pessoas que estão nesse momento de enfrentamento a essa pandemia. Esses profissionais normalmente são escolhidos porque têm grande expertise nessas áreas que atuam, são pessoas que já têm um know-how, já têm uma experiência prática, e é por esse motivo que eu conto hoje aqui com a presença do doutor Alexandre Magalhães. O doutor Alexandre Magalhães vai falar do tema a repactuação de contratos como forma de incrementar o fluxo de caixa. Esse será o tema que será debruçado no decorrer dessa live. O doutor Alexandre Magalhães, ele é advogado, administrador, com especialidade em Direito Tributário e Contratual, pela Vilau, São Paulo. Ele tem também MBA em Gestão, pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. É sócio do escritório Show e Magalhães Advogados. Já foi secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Teresina. E também é o coordenador do curso de pós-graduação em Direito Empresarial da Escola Superior de Advocacia, a ESA. Né? Então, doutor Alexandre, essa breve introdução, que eu dou as boas-vindas, e aí eu digo, vínhamos num estado aparente de normalidade. E aí, de repente, chega a pandemia do coronavírus. E essa pandemia trouxe impactos negativos, tanto para as empresas como para as famílias, e esses impactos negativos nas organizações, ele trouxe um problema de fluxo de caixa. Inegavelmente que essas empresas passaram a ter que lidar com situações adversas para manter o fluxo de caixa de suas organizações. Né? Então, nesse contexto de pandemia, lá para fevereiro, março, mais precisamente no dia 20 de março de 2020, o Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo número 6, reconhece o estado de emergência no Brasil. Reconhece o estado de emergência pública no Brasil e, com isso, passa a flexibilizar regras orçamentárias. Esse decreto surgiu nesse sentido. Então, eu vou passar a palavra agora para o senhor, para que o senhor faça suas considerações iniciais, sobretudo em relação a esse momento grave que vivemos diante dessa pandemia do coronavírus,
E aí, na sequência dessa sua apresentação, eu gostaria, já faço aqui uma pergunta para que o senhor possa estar respondendo. Essa decretação do estado de emergência, em função da pandemia do coronavírus, por si só, ela foi capaz de gerar uma moratória automática aos contratos que já existiam? Ou é preciso uma intervenção das partes? Mais uma vez, seja muito bem-vindo, o senhor está com a palavra. Obrigado, é uma satisfação mais uma vez, né? Algumas pessoas novas entrando aqui na nossa live, está participando desse momento com o CRA, que tem organizado aí semanalmente, né, esse tipo de encontro com profissionais, debatendo temas os mais diversos que interessam ao universo empresarial, ao universo da administração, né? E eu tenho formação, como você falou, tanto na área de direito como na área de administração. E o que me dá essa visão do mundo empresarial aí até um pouco maior. E esse tema da pandemia, realmente ele tem, não se fala de outra coisa desde que ela surgiu em março, né? E aí para todos os setores. E a pergunta é interessantíssima. Muito se questiona se a pandemia ela gera essa moratória obrigatória, né? Naturalmente, eu tenho uma pequena, tenho uma média empresa ou até uma grande empresa, né? Eu vou deixar de pagar as minhas obrigações, eu deixar de cumprir os contratos que eu tinha firmado antes da pandemia, né? Eu agora posso utilizar a pandemia para justificar qualquer não pagamento, né? Obviamente que não, né? Embora a gente saiba que ainda tem muita gente com pensamentos diferentes, inclusive o que a gente tem ouvido, né, dos grandes especialistas brasileiros, até ministros do STJ, né, grandes doutrinadores na área do direito, falando que é preciso muita cautela nessa questão contratual durante a pandemia, para que se evite as chamadas atitudes oportunistas, né, daquelas pessoas que podem utilizar uma situação que a gente está vivendo, que é global, que é muito delicada, que afetou diretamente o caixa financeiro, afetou investimentos, afetou relação societária, afetou tudo, né? Usar isso como uma oportunidade para ganhar uma vantagem devida. Isso é muito preocupante, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a boa-fé ela tem que pautar as relações, não só as contratuais, mas as relações de vida nossa, né? Então, respondendo a sua pergunta de forma bem objetiva, não, a pandemia não gera moratória automática, né? Se eu, como empresário ou como administrador de uma empresa, gerente de uma área comercial, de uma área financeira, de uma área logística, e aí o universo de contratos é muito grande, dependendo do grau de complexidade daquele negócio, né? Podem existir diversos contratos ali que cercam aquela atividade econômica. Eu terei que analisar individualmente cada contrato desse, certo? E não posso, de forma alguma, achar que a pandemia vai me dar guarida para eu descumprir ou para eu permitir o descumprimento da outra parte, né? Então, isso é uma coisa muito clara. A gente sabe que a pandemia, no ramo, o senhor também é advogado, né? Existe o que a gente chama do direito, né? Dos fatos supervenientes naquele contrato. Algumas pessoas colocam que seja um motivo de força maior. É preciso que, antes de tudo, se leia os contratos que se tem, né? Então, se eu sou um empresário, uma banca de revista, ela tem ali os contratos dela, né? Ela tem um contrato de fornecimento das revistas com o distribuidor, ela tem o contrato... Estou pegando a banca como um modelo de negócio muito pequeno, mas posso ter modelos de negócios maiores. E aí, qual é a nossa primeira orientação nesse universo contratual? Você ter acesso a todos os seus contratos, ler os contratos. Muita gente firma contratos, mas não lê. Às vezes entrega na mão do advogado, entrega na mão do contador e o empresário, o administrador não sabe o que é que assinou, o que é que tem acordado ali, né, naquele universo. Estou falando
dos mais diversos contratos, né? E aí a gente está puxando aqui para o universo empresarial, então, no âmbito empresarial, existem contratos civis, né? Como a locação, como a compra e venda, como contrato de fornecimento, e outros contratos, o contrato de consumo, meu com o meu cliente, o contrato trabalhista, meu com o meu funcionário. Então, nesse universo, são muitos e é preciso que se analise cada um deles para saber se eu poderei ou não revisar estes contratos, né? Certo. Ficou muito bem compreendida essa questão, porque cada caso precisa ser analisado de forma individual, pelo profissional competente, muito bem falado pelo senhor, explicado direitinho, mas a gente sabe que nesse universo dos dispositivos legais, do normativo, existem várias espécies de contrato. Assim, poderia se falar nesse momento o nome de alguns, o senhor poderia agora dizer o nome de alguns desses contratos empresariais que podem ser revisados? Ou precisa mesmo analisar o caso concreto, precisa de uma vista minuciosa sobre esses documentos, para saber se realmente, muito embora estejamos num momento de imprevisibilidade, numa situação totalmente estranha, nova, que não se esperava, mas ainda assim precisa se debruçar sobre todo e qualquer contrato para que eu possa entender se eu posso fazer uma revisão dele ou não. Em tese, todos os contratos civis e comerciais, né, eu posso revisar, em tese, né? E aí eu citei aqui alguns exemplos: a compra e venda, o fornecimento, a locação. Locação é o tipo de contrato que é muito comum, né, tanto na seara pessoal como na seara empresarial, e às vezes o valor dele impacta muito no negócio, né? Às vezes a empresa ali tem os seus custos mensais, e o aluguel geralmente é um dos maiores deles. Então, a locação foi uma das que mais eu, por exemplo, como advogado, fui demandado para tentar fazer revisão ou até rescisão, se fosse o caso. Então, em tese, quase todos os contratos nesse âmbito civil e empresarial podem ser revisados. Como eu disse, é preciso que se leia. Há contratos onde que existem cláusulas excludentes de responsabilidade, ou seja, cláusulas que dizem que o devedor, numa situação extrema, né, fica desobrigado de algumas coisas, principalmente dos encargos moratórios. Todo mundo sabe que a maioria dos contratos existe a chamada cláusula penal, que é aquela que dá a quem descumpre uma penalidade por aquele descumprimento. Por exemplo, uma compra e venda, eu não entreguei no prazo, eu posso incidir aí uma multa, né? A própria locação, os juros moratórios pelo período, pelos dias que eu deixei de pagar o aluguel no vencimento correto, né? Então, esse tipo de situação ela é muito comum de acontecer, e eu tenho que ler o que eu tenho, né? Se eu tenho uma cláusula excludente de responsabilidade, para o devedor, fica ruim de eu cobrar esses encargos de mora se eu estou na qualidade do credor. Digamos que eu sou o dono do imóvel. Estou ali no meu imóvel com um inquilino que tem um comércio. O comércio dele está fechado por conta do decreto da prefeitura. E aí ele não pagou o aluguel na data correta, eu posso cobrar os juros e as multas, mesmo o contrato não tendo essa cláusula? E aí a gente entra numa outra questão. Muito tem se falado que, mesmo na ausência da cláusula, cobrar encargos moratórios num momento tão excepcional como da pandemia pode gerar uma situação de abuso, né? Então, eu posso estar abusando do direito, né? Assim, é preciso que haja muita paciência para tentar se conduzir as coisas da melhor forma, com muita clareza de informação, você procurar a outra parte, né? A busca pela solução desse conflito, eu acho que ela tem que ser analisada com muita cautela, né? Então, em tese, todos os contratos poderiam ser revisados, eu preciso ler o que está lá. Quando eu leio o que está lá, eu vejo o ônus máximo, né? Se eu quiser rescindir esse contrato, qual é o ônus que eu vou ter? Uma locação, geralmente são 3 aluguéis. Se eu sou o inquilino agora, né? Eu sou o lojista, então eu tenho o meu aluguel aqui, sei lá, de R$3.000 por mês. Meu contrato diz que se eu
rescindir agora, eu não tenho mais condição de manter essa loja, eu tenho 3 lojas em Teresina, só vou ficar com uma, e esses outros 2 aqui são imóveis locados. O que é que eu faço? O meu contrato diz que eu vou ter que pagar aqui numa R$ 9.000. Será que eu vou ter que pagar mesmo? É aí onde começa a nossa discussão, né? Eu entendo que, embora previsto contratualmente, pode sim haver uma flexibilização por parte do dono do imóvel para que se consiga chegar num denominador comum ou até nem cobrar essa multa. Certo. E nessa linha do que o senhor está explicando, analisando um contrato em que é possível se fazer aí uma repactuação, uma negociação, existindo essa possibilidade. Existe um caso em que aquele credor, com a ânsia de ganhar mais dinheiro, sem querer entender a situação do momento, em que ele se opõe a isso, ele diz, eu não vou negociar. E se isso acontecer, como é que o devedor vai fazer? Ele tem um caminho a percorrer para fazer valer ali aquele seu direito, nesse momento de imprevisão? Vamos lá, tem várias coisas interessantes que eu queria trazer aqui para vocês. Uma, você me perguntou, todo contrato pode ser revisto? Será que tem algum que não pode ser revisto? Eu poderia citar, por exemplo, nesse universo empresarial, as concessões públicas, né? Então, contrato de fornecimento de água, contrato de fornecimento de energia elétrica, tem margem para negociar aí? Muito pequena. E aí aqui eu abro um parênteses para falar, por exemplo, dos contratos de demanda contratada com a Equatorial, né? Com a concessionária de energia. Aqui no Piauí eu não vi decisões, mas vi decisões fora, né, de empresas entrando contra a concessionária pedindo para revisar este contrato de demanda contratada durante a pandemia. Ou seja, eu antes pagava pelo leitor. E aí eu fiz um contrato com a Equatorial, estou pagando aquela demanda todo mês ali, sei lá, 10.000 kilowatts. Mas agora com a pandemia, estou com a loja fechada, estou usando apenas 2.000. Esses 8.000 eu vou ser obrigado a pagar, né? Eu tenho acompanhado provocações, por exemplo, aqui no Piauí, a Equatorial tem respondido de que não pode revisar, né? Porque ela faz parte desse regulamento nacional de energia elétrica e que se ela concedesse para um, viraria um efeito cascata para vários outros, né? E aí ela inclusive argumenta com decisões favoráveis a ela Brasil afora. Mas eu entendo que a justiça pode sim dar, eventualmente, esse ganho de causa aí para um empresário que esteja numa situação específica. Cada caso é um caso, né? Mas, assim, é o tipo do contrato que eu acho que é mais difícil de ser revisado. Falando sobre as locações também, é importante colocar sobre a lei da pandemia, né? Não sei se... Eu queria falar sobre ela aqui, que o senhor já tocou no assunto. Em meio a toda essa pandemia e a toda essa situação, o Congresso Nacional instituiu, né, já que o senhor puxou o assunto aqui da lei da pandemia, a lei 14.910/2020. E aí, pelo que eu pude observar dessa lei, doutor, ela parece que não veio para revogar dispositivos já existentes em outras leis. Ela veio para regulamentar situações ocorridas aí no curso do período de pandemia, situações novas que vão surgindo, para trazer mais clareza para aquilo que poderia ser objeto de litígio, ela trazer, botar luz, ela joga luz nessas incertezas aí, para tornar mais cristalina essas questões e decidir com maior celeridade. E aí, nesse ponto, eu quero lhe fazer uma pergunta. A lei da pandemia, ela alterou essas relações contratuais? O que já existia de contrato pronto e assinado. Ela alterou algum desses dispositivos, essas leis? Vamos lá. Essa lei, ela tramitou no Congresso, né, como medida provisória, passou pela Câmara, passou pelo Senado. A proposta começou no Senado, pelo senador Anastasia, e a primeira proposta dele era uma proposta muito polêmica, que era a de que, durante a pandemia, contrato de locação urbano, né, o dono do imóvel não poderia nem despejar e nem cobrar o aluguel. Isso aí gerou uma discussão muito grande. Foi mantida a parte da possibilidade de cobrança, mas tirada a questão do despejo. Foi para a Câmara manteve o texto, devolveu para o Senado, e o Senado mandou para a presidência
a sanção ou veto. E o presidente Bolsonaro vetou este artigo. Então, nada muda em relação às locações. De forma objetiva, se eu tiver hoje numa situação onde um inquilino meu esteja devendo, eu posso entrar com uma ação de despejo contra ele. Posso cobrar normalmente o aluguel. Inclusive, a lei de locação diz que se eu depositar 3 meses do aluguel, o juiz pode dar até a liminar de despejo sem nem ouvir o inquilino. Então, isso aí que era uma modificação, todo mundo esperava que ocorresse, o presidente Bolsonaro vetou este artigo. A lei traz outras questões do universo empresarial, por exemplo, a possibilidade de assembleia de sócios à distância, né, nessas conferências virtuais, mesmo que não haja previsão no contrato social. Ela modificou também algumas questões da lei de concorrência, né, dizendo que, por exemplo, não é infração contra a ordem econômica a venda abaixo do preço de mercado. A gente sabe que muitas empresas estão aí com estoques, estão aí numa situação mais do que difícil financeira, né, e podem sim, sem incorrer nenhum infração contra a ordem econômica, vender até preços abaixo do preço de custo, né? Podem também, por exemplo, fazer joint ventures, podem fazer consórcios que não se caracterizariam como os atos de concentração econômica, também previsto na lei lá de concorrência, prevenindo concorrência desleal. Então, foram assim aspectos, está todo sobre direito de família, mas assim, no universo contratual, a grande mudança que seria na locação, o presidente vetou e fica do jeito que está. Né? A lei não teve tanta relevância aí nesse universo contratual como a gente imaginava que, para o contrato de locação, que é um dos mais comuns, ela pudesse existir. Né? Pois é. Aí frustrou muita gente nesse momento que esperava ver esse dispositivo sendo aprovado, né? Eu sempre digo que contrato a gente tem que olhar sempre os dois lados. Né? A gente está falando de empresário aqui, do universo da administração, pensa geralmente na qualidade do inquilino, mas o empresário também pode ser o dono do imóvel, ele pode estar alocando, então o inquilino nem sempre é o coitadinho. Às vezes o dono do imóvel, a única fonte de renda dele são aqueles aluguéis. Então, para ele é preciso que se também olhe, que o direito tem esse olhar cauteloso de considerar que ele pode também estar sendo prejudicado se ele não puder cobrar ou se ele não puder despejar um inquilino que está com dificuldade, sem pagar e deixando aquele imóvel dele sem o benefício econômico que ele poderia receber. Né? Em relação a essa lei da pandemia, ela é uma lei que chama muita atenção porque ela foi criada exatamente por conta da situação que a gente vive e tal. Tem algum outro ponto que o senhor considera importante, que o senhor queira discorrer aqui, que venha trazer reflexo no fluxo de caixa dessas empresas? Algum ponto importante da lei que altera que, cumprido, ele traga reflexo ou amenize o sofrimento sobretudo dos empresários, com o impacto negativo no fluxo de caixa por conta do desemprego, principalmente de empresas, enfim. Como eu disse, a expectativa foi até um pouco frustrada, tanto pelo texto original, que eu achei que outras coisas poderiam ser travadas no Congresso, como pelo resultado final, né? Uma coisa que eu destacaria foi no âmbito de relação de consumo, né? Toda empresa tem os seus clientes e trava com ele relações de consumo, a possibilidade de suspensão da desistência do consumidor que compra a domicílio pelo delivery, né? Então, isso aí está suspenso durante a pandemia. Se eu compro, porque a regra do Código de Defesa do Consumidor diz que se eu compro presencialmente, eu não posso desistir. Mas se eu compro não presencialmente, por telefone, por internet, eu poderia desistir em 7 dias. Esse artigo está suspenso. Então, é um alíviozinho para a empresa que o que ela vender, o consumidor não vai poder desistir e ela ser obrigada a devolver o dinheiro. Talvez seja a coisa mais relevante que eu vejo no universo empresarial como interessante para ser abordado. Realmente frustrou a expectativa de quem imaginasse que isso teria um alcance maior nesse universo de contratos. Né? Nesse aspecto aí do Código de Defesa do Consumidor, desses 7 dias de prazo, se pudesse
fazer a devolução do produto, de certa forma, as empresas que vendem pela internet, o e-commerce, que está sendo muito utilizado agora, principalmente na pandemia, as empresas que trabalham via internet, elas estão vendendo muito. Aliás, a maioria das vendas hoje estão sendo pela internet, né? Dispositivos de internet. Então, nesse aspecto, eu entendo que foi favorável aí a venda das empresas, enfim. E agora, doutor, eu queria que a gente adentrasse diretamente no ponto-chave do nosso bate-papo, que é o fluxo de caixa das empresas. Essa repactuação, esses dispositivos legais que vieram, tornou possível, enfim, ela traz uma sobrevida, ela oportuniza uma saída para esse empresário que está tendo seu fluxo de caixa rebaixado por conta da baixa venda e o serviço afetado pela pouca contratação, enfim. É possível haver uma melhoria desse fluxo de caixa em função da recontratação, da repactuação desses contratos? Eu entendo que sim, né? Uma das coisas que mais impacta e onera uma empresa é a questão trabalhista, né? Então, esses contratos trabalhistas, a gente não falou deles aqui, mas acredito que todos já estejam sabendo das regras, né? Essas regras, a medida provisória 936, que saiu em março ainda, acho que a quase totalidade das empresas brasileiras aderiram ao que ela dispunha, né? Em relação à suspensão ou redução de contratos de trabalho. Então, isso aí eu acho que é uma coisa que o administrador, o empresário tem que ver em primeiro lugar. Então, folha de pagamento, como é que eu estou lidando com essa folha? Né? A gente sabe que o prazo aí dos 3 meses está acabando, né? Termina agora no mês de junho. A expectativa que o governo federal, essa semana, o Senado aprovou essa medida provisória, mandou para o presidente Bolsonaro, está na mão dele para sanção ou veto. Imagino que ele vá sancionar do jeito que está. E imagino também que o governo deva editar um novo decreto alongando esse prazo, suspensão e redução de contratos de trabalho, né? Então, essa é a primeira dica que eu dou. Todo mundo já está sabendo dela, mas se começa pelas coisas mais importantes. A equipe que você tem é a alma do seu negócio, né? Então, eu separar aí. Eu hoje mesmo conversei com um cliente ele dizendo, olha, eu talvez vá demitir. Eu falei, você não quer esperar o período terminar, que foi dado pelo governo? O governo está pagando. Ele, no caso, suspendeu todos os contratos. A atividade dele não pode funcionar pela pandemia, em decorrência dos decretos aí. E ele estava preocupado. Será que eu aguento ficar lá? Eu falei, olha, enquanto o governo está pagando por você, embora exista a estabilidade, né, ele vai ter que manter esse empregado pelos próximos 3 meses, quando terminar o prazo que ele deu, mas ele disse que ia colocar no papel. Ó, eu vou sentar com o meu financeiro hoje, vou selecionar quem é o pessoal que é essencial para mim, né? No caso dele, o ramo era construção civil, né? Eu vou aqui, tô com tantas obras, eu vou diminuir essa obra, eu vou deixar esse pessoal aqui, esse mestre de obra, esse e aquele, que são muito importantes. Enfim, ele faz aí esse rearranjo, né, financeiro para ter a primeira decisão dele. Essa é uma decisão até mensal, né? Todo mês ele tem que pensar em folha, e eu acho que essa é a primeira das decisões que ele tem que tomar. Saindo do universo trabalhista, a gente vai para o universo civil, que é o que a gente estava falando aqui, né? Os contratos civis e comerciais. E aqui eu abro um parêntese para a gente falar sobre a lei do ano passado da liberdade econômica, né? Muito se falou sobre ela. O presidente Bolsonaro a sancionou. Ela foi importante porque ela deu essa liberdade para os contratantes empresariais, ou seja, o que se contratou vale, o que está escrito vale, inclusive com a criação do artigo parágrafo 1º do 421 do Código Civil, né, que dizia que os contratos privados valem a intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão deles. E que nos contratos paritários presume que eles são simétricos. Então, isso aí, quando chegou a pandemia, foi um dos primeiros assuntos que a comunidade jurídica, comercial, né, e civil tratou.
E aí, essa lei vai valer? Né? Nós estamos numa situação excepcionalíssima, nós estamos, talvez, a maior crise econômica da história do mundo, né? E o Brasil, os impactos para quem um país que já não tinha uma economia forte, talvez serão maiores ainda. E aí a conclusão que se chega é que, infelizmente, uma lei que tão propícia ao desenvolvimento de novos negócios, ela vai ser deixada de um pouco de lado, no sentido de que se eu contratei com alguém, né, em tese, o que eu tinha escrito era para valer, mas agora tudo pode ser flexibilizado. O judiciário, por exemplo, se a outra parte que descumpriu entrar na justiça, a tendência é que o juiz dê ganho de causa para tentar equilibrar. Mesmo que eu tivesse feito um contrato ali, já no meu limite, sei lá, um contrato de... Vamos trazer para a locação, que é o exemplo que a gente gosta de tratar. Tinha feito uma locação aí de R$3.000, que era o máximo eu, como dono do imóvel, poderia aceitar. E aí, isso considerando a condição financeira, a relação entre eu e o inquilino. E aí o inquilino chega à pandemia e disse, olha, nem os 3.000 que a gente negociou, eu não consigo mais aguentar pagar. E aí vai para a justiça, e a justiça termina dando ganho de causa ao inquilino, dizendo, olha, você vai pagar 1.500, é a metade disso. Então, gera aí esse desequilíbrio, mas é o que temos, né? E aí a grande questão é essa, a possibilidade de se encontrar esse meio termo. E não só a justiça, é preciso que se busque os outros caminhos extrajudiciais de solução desses conflitos, né? Como a mediação e como a conciliação. Claro que é preciso, não podemos deixar de dizer, ler os contratos. Existem contratos que, por exemplo, têm uma cláusula obrigatória de renegociação, né? A cláusula de hardship é uma construção contratual que alguns contratos internacionais, por exemplo, empresas daqui que lidam com multinacionais podem ter contratos de cláusulas de hardship em seus contratos, né? E essa cláusula ela obriga a parte a renegociar. Aí você pode me perguntar, eu sou obrigado a renegociar? Se eu não quiser renegociar, o que acontece? Fica por isso mesmo? Né? Muito tem se falado também, muito tem se discutido sobre isso, e a conclusão majoritária que se chega é de que não, eu não tenho a obrigação de renegociar, embora a comunidade jurídica tenha de forma ampla dito, né, para os contratantes de um modo geral, tentem renegociar, desculpa, é o melhor caminho. É melhor, por exemplo, falando da locação, é melhor para o dono do imóvel baixar muito o aluguel do que perder aquele contrato. Depois da pandemia, a crise vai ser maior, aí eu vou ficar com o imóvel com risco de ser invadido, ou pagando o IPTU, tendo o custo de manutenção desse imóvel. Enfim, são muitas questões que a gente fica atento para que elas sejam tratadas de forma caso a caso, né, em cada situação que se chega. O caminho, verdadeiramente, sempre tem sido a composição, né? Ou a mediação, para tentar encontrar um caminho de forma que as partes não fiquem prejudicadas e consigam resolver através do diálogo, sem ser preciso buscar a justiça, onde o caminho é mais doloroso. Mas, enfim, eu estive analisando o dispositivo legal, lá no Código Civil, no capítulo 2, ele fala da extinção dos contratos, né? Uhum. E aí, a seção 4, ele fala da resolução por onerosidade excessiva. Aí, se o senhor me permitir, eu gostaria de ler aqui o artigo 478, Pois não. que diz que nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato, né? Então, não tem essa de você dizer que não vai negociar. É importante negociar, porque se não negociar, a parte devedora, o contratante devedor, fazendo uso do dispositivo legal do artigo 478 aqui do Código Civil, ele pode buscar a justiça e certamente vai cair aí dentro do que o senhor acabou de afirmar, de que há já decisões muito favoráveis a essas pessoas, tendo em vista que a imprevisibilidade foi o que o levou a essa situação de vulnerabilidade
para não cumprimento, para não honrar as cláusulas contratuais estipuladas à época. A situação, a hora que se vê, que se apresenta, é uma situação nova, uma situação diferente. Então, eu concordo, estou trazendo esse artigo para dizer que eu concordo perfeitamente com o senhor, e para aqueles que nos assistem, também, que fica a dica, que estando nessa situação, que busca a composição, a negociação, mesmo que perda agora, mas evita que, de repente, perda, em vez de perder pouco, perda muito. Né? Assim, eu acho interessante colocar na mesa, né? O que é que eu tenho aqui? Vamos olhar tudo que a gente tem de compromisso financeiro. Tiramos o trabalhista, que eu já falei, que as regras estão lá postas. Vamos para os compromissos civis. Contrato de locação, quando é que ele vence? Qual é a multa que eu tenho se eu rescindir agora? Será que não é melhor a gente sair desse ponto e ir para um outro ponto mais barato? Né? Eu acabei de dizer que mesmo tendo a multa, a chance de a justiça, por exemplo, dispensar essa multa é muito grande. Então, será que eu não consigo fazer uma composição extrajudicial com o dono do imóvel que está aqui comigo? Né? Vamos para outros contratos de compra e venda, contratos de consumo. Eu posso aí fazer promoção, eu posso, né, tentando desafogar estoque e reforçar o meu caixa que está parado há 3 meses. Agora, é importantíssimo a leitura da cláusula. Sem dúvida, esta cláusula é a mais usada nas ações que estão discutindo essas questões, mas ela não é automática. Né? Primeiro, a pandemia ela é um fato imprevisível, né? Que é o dispositivo final da cláusula. Aí. Mas ela sempre se aplicará, no meu caso, e aqui eu lembro de uma entrevista que eu dei para uma TV, que eu dei o caso de uma locação de uma farmácia. Exemplo, né? Então, a farmácia ela pode usar a onerosidade excessiva para querer diminuir ou até rescindir um contrato? Difícil, porque a farmácia é um setor que continua funcionando e, pelo contrário, está até agora, na minha percepção, ganhando mais dinheiro. Então, a aplicação ela não é automática. Né? Não existe, na minha opinião, e da comunidade jurídica e até empresarial também, solução genérica. Né? É preciso que cada caso seja analisado de forma diferente. Por exemplo, aqui, vamos trazer para o nosso universo, Teresina, empresário de Teresina. Eu sou um lojista e eu descobri que um lojista igual a mim, do mesmo segmento, eu consegui uma condição com o meu fornecedor nacional muito boa, né? Em decorrência da pandemia, ele fez um parcelamento para mim muito bom e eu descobri isso. Eu posso obrigar esse meu fornecedor nacional a aplicar a mesma condição que esse lojista daqui de Teresina conseguiu? Não necessariamente, porque ninguém sabe qual é a relação de um e de outro. Será que o histórico de adimplemento foi sempre o mesmo? Será que o tempo de contrato que cada um tem é o mesmo? Será que o volume que um comprou é o mesmo volume que o outro comprou? É difícil eu querer aplicar uma solução igual para todo mundo. Diferente, por exemplo, eu posso pensar contrato de franquia. Ah, não. Aí a franquia, aí ela já é um sistema, né? Os franqueados, se eu, franqueado, consigo, em decorrência da pandemia, uma condição contratual aqui, por exemplo, de deferimento do pagamento desse estoque que eu acabei de adquirir para pagar só no final do ano, e o meu franqueado descobre, aí eu já acho que não, que é uma solução que tem que ser aplicada, porque, em tese, a franqueadora deve tratar os seus franqueados de forma igual. Né? Então, assim, por isso que eu digo, não há solução genérica. É preciso que se analise cada caso a caso. Mas acho, sim, que, respondendo a nossa grande pergunta da live, né? Tudo pode ser revisado. Eu não vejo nenhuma situação assim extrema daquele contrato fechado que não haja interferência nenhuma. Não, o próprio judiciário tem essa autonomia, mesmo com essa lei do ano passado, mas se eu comprovar, dei o exemplo aqui do contrato de demanda com a Equatorial, né? Eu vi aqui a resposta da Equatorial em Teresina dizendo que não posso rescindir. E aí, mas se o cliente quiser entrar, eu imagino que a chance da justiça dar ganho de casa para ele é grande. Então, o judiciário estaria intervindo, né, numa relação aí que, teoricamente, fosse mais fechada para a gente negociar. Mas não é a nossa recomendação judicializar
esses assuntos. A recomendação é que se converse, é que se abra o jogo, é que se procure a outra parte. Vamos lá, bota na mesa tudo que eu tenho aqui de compromisso. Deu o exemplo da locação, mas eu posso pensar no meu fornecimento aqui de produtos, né? A gente está pagando de 15 em 15 dias, vamos tentar pagar de 30, de 60, até 90 dias. Muitos prazos estão sendo elastificados em relação a isso, né? Assim, a percepção que a gente tem é que, sim, todo mundo perde. Não dá para eu querer ganhar, para eu querer lucrar. Não, a intenção, o grande lance da coisa é como é que eu vou perder menos. Vamos diluir esse prejuízo. Eu tive prejuízo, está no contrato aqui a minha multa, mas será que você, como um contratante de boa fé, não pode compartilhar isso comigo? E eu estou vendo vários casos assim. A locação, por exemplo, que eu vi N situações. Teve inquilino que disse no começo, eu não quero pagar nada até o final do ano. Calma, não é assim. A pandemia a gente não sabe quanto tempo, então vamos aqui trabalhar de 3 em 3 meses. E também não pagar nada é ruim. Vamos pensar o outro lado. Vamos tentar pagar aqui a metade, 60%, né? Tá difícil para todo mundo, de né? construção, né? E de flexibilidade que eu acho que é importante. Tá bom, doutor. Eu quero já aqui agradecer ao senhor pela rica palestra que o senhor deu, ter aceitado estar conosco aqui nessa live. Bate-papo. O senhor que é administrador, é advogado, milita aí na área empresarial e tributária, mas é dessa casa, faz parte dessa casa, é administrador também, e muito nos honra aqui com sua palestra, com sua presença aqui na nossa live. Tá? E para a gente fechar, eu queria que o senhor pudesse, nas suas considerações finais, dizer uma frase aí de esperança para esse nosso pessoal que está tão aflito nesse momento agora de pandemia. Para concluir, aqui a gente já agradece de coração a sua presença aqui conosco nessa live no CRA. Agradeço a todo o conselho do CRA, né, o convite que me foi formulado pela conselheira Letícia e extensivo a todos os membros desse conselho que tem feito um trabalho muito bacana em prol aí da classe, né, buscando que cada vez mais administradores ocupem postos tanto na seara privada como na seara pública. Isso é muito importante. A mensagem tem que ser de otimismo. A gente chega de notícia ruim, né? A gente só vê. E assim, eu na função de advogado e administrador, a gente recebe essa notícia ruim, a gente tem o contato com o empresário ali frustrado, decepcionado, querendo. Já tive cliente que diz: eu vou fechar. Eu disse: não, calma, nós vamos encontrar uma solução. E a mensagem que a gente passa é essa, de que é possível que se encontre uma solução. E aí eu acho que é preciso cautela, é preciso paciência, é preciso clareza de informação, a busca individual de solução, a procura de um intermediário, de um profissional, né, como advogado, ou até de forma direta. Eu acho que isso que eu falei, dessa repartição de prejuízos, eu acho que é uma coisa que é uma tônica que ela vai seguir. Enquanto essa pandemia durar e até depois dela, eu acho que todo mundo vai perder, então é preciso que a gente pense. Eu não posso querer ganhar sozinho ou querer ganhar mais do que eu poderei ganhar numa situação de normalidade. Não, eu vou perder e eu vou aqui me juntar com a minha contraparte para não rescindir esse contrato. Nós vamos chegar num denominador comum que seja bom para mim, seja bom para ela. E aí eu digo aos administradores: peguem todos os seus contratos, leiam, vejam qual é o ônus maior que você tem naquele contrato. Busque cada contraparte, né? Cada contratante do outro lado, chame para uma negociação. Se não quiser ir para a justiça, porque é cara e às vezes é lenta, né? Pelo custo do advogado, pelo custo das custas, mas tem tantas soluções alternativas. Tem câmaras de conciliação, tem câmaras de mediação, tem até a própria arbitragem, a OAB tem as suas câmaras, existem câmaras independentes, né? Eu acho que o momento é esse, de cautela, de sentar, de olhar cada contrato que você tenha, de olhar o valor, qual é o vencimento dele, como é que eu posso diferir aquele pagamento, como é que eu posso parcelar, eu posso rescindir sem ônus nenhum para mim, né? Eu só não posso pensar, pegando o começo da nossa conversa, que eu vou deixar de pagar. Não, isso não dá para pensar, porque
todo mundo tem os seus compromissos. Agora, posso cobrar encargo moratório? É muito difícil. É abusivo até, num momento como esse, cobrar encargo de mora. Mora é a demora, né, no pagamento. Mas o pagamento, sim, eu não vou fugir dele, mas eu posso construir, né, soluções que me darão esse fôlego. Né? Eu pensar no caixa como um todo, o trabalhista está sendo bem cuidado, o fiscal, muita coisa também, a gente não falou dele, mas muita coisa os governos já fizeram para ajudar o fluxo de caixa das empresas, né? O diferimento de pagamento aí de impostos, né? E até não relacionados apenas com o universo empresarial, como, por exemplo, o IPTU, a prefeitura já adiou. Então, assim, muita coisa aconteceu. Os bancos, a gente não falou sobre contratos bancários, né? Contratos é um tema tão grande, então eu posso fazer uma repactuação. Quase toda empresa hoje em dia tem um financiamento bancário, muito banco está fazendo refinanciamento. Eu mesmo participei de negociações, posso citar aqui nomes, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, e foi até tranquilo, foi até rápida essa negociação, né? Contrato que tinha de custeio, por exemplo, que o banco era a parcela anual, a de 2020, jogou para 2024, a última parcela do coisa. Então, só aí um caso aqui de uma empresa de médio porte que tinha 100 mil para pagar, deixou de pagar. É um senhor alívio que ela teve. Posso trazer para contratos menores. E aí, né? Vai ao encontro do fluxo de caixa que a gente vem falando aqui. Exato. Então, Fredson, o universo é grande, mas a gente tem que ser otimista. Nós vamos sair dessa situação e assim, com cautela, com organização. Eu acho que os administradores, né, e as empresas de um modo geral, elas poderão sobreviver. Claro, algumas ficarão no caminho. A recuperação judicial é um dos caminhos jurídicos. A gente não falou sobre isso, mas é um instrumento legal, para quem não conhece, rapidamente, onde eu dou um break nas minhas dívidas e chamo meus credores para a gente fazer um grande acordo, né, com o aval da justiça. O número de pedidos de recuperação tem aumentado muito nos últimos meses e vai aumentar ainda mais. Pode ser uma solução, porque, diferente da falência, eu não fecho a empresa, pelo contrário, eu dou uma quebrada, né, para eu poder respirar e continuar depois. Às vezes eu tenho poucos credores, poucos devedores grandes, às vezes mais banco ou fisco, o que até facilita uma recuperação. Quando é com credor pequeno, eu consigo negociar com mais facilidade. As soluções existem, é preciso que a gente tenha fé que vai dar certo. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço, doutor. Boa noite a todos. Bem, aí o CRA não vai parar por aqui. O CRA vai fazer várias lives com temas importantes, como foi aqui o do doutor Alexandre e outros que já existiram por aqui, para trazer informações para os profissionais de administração e outros profissionais que precisam dessas informações para melhorar o seu cotidiano, o seu trabalho. E a nossa próxima live já tem data, né? Ela vai ser no dia 25 de junho, com o Rodrigo Lima, ele que é presidente da Associação dos Jovens Empresários do Piauí, e vai trazer o tema como empreender em tempos de isolamento social e o surgimento de novos negócios em meio à crise. Então, não percam, dia 25/6, também às 18 horas, o CRA fazendo mais uma live aqui de interesse de toda a classe de administradores, profissionais de administração, internautas de um modo geral. A nossa live fica por aqui. Em nome do CRA Piauí, nós fazemos os nossos agradecimentos. Fiquem todos com Deus.